Oi, pessoal, aqui quem fala é Ilana Oliveira E eu sou Maria Catarina, e a gente hoje vai falar sobre Cidade e Campo. da Juliana Rojas, que foi inclusive premiada como diretora, melhor diretora na mostra Encontros, onde o filme estava competindo aqui no Festival de Berlim de 2024. Foi muito feliz assistir ao mesmo tempo que tudo aquilo estava acontecendo, né? A emissão ao vivo e a ânsia de tentar ouvir aquele nome, com Sim. uma possibilidade que a gente tinha estudado, né, a partir dos filmes da Encontros que a gente já tinha assistido. A gente sabia que existia uma possibilidade, mas foi muito bom ter ouvido o nome da Juliana, né? Exatamente. A gente, inclusive, teve uma oportunidade super legal de entrevistar a Juliana e as três protagonistas de Cidade e Campo. A gente vai falar um pouquinho aqui também do filme em si, mas o vídeo com a entrevista vai sair ainda aqui no canal. E eu acho muito legal a Juliana Rojas ter sido premiada nessa edição, porque Cidade e Campo é um filme que tem muito a cara dela, né? Tem muito a estética do terror, que é a cara dela e que a gente vai ver em outros filmes também. Tem muita coisa que ela traz, por exemplo, de Sinfonia da Necrópole, então a gente vai ver algumas passadas aqui desse musical que é muito próprio dela também. E aqui a gente tem um filme que é dividido em dois, são dois contos, na verdade, né? Então a gente tem o conto Cidade e o conto Campo. E que são dois contos que vão falar de formas, assim, quase como complementares do tema da migração, né? Então, de uma mulher que sai de forma forçada do campo para chegar na cidade, e no outro a gente tem o processo inverso, de duas meninas, né, um casal aqui, que saem da cidade para ir morar no campo, e quais são as diferenças dessas dinâmicas e quais são as similaridades dessas dinâmicas também. E eu acho muito interessante que aqui ela traça narrativas muito pessoais, então em momento nenhum a migração vai ser o ponto central dessa história, mas sim o sentimento de cada uma dessas personagens em relação àquilo que elas estão vivendo. A gente tem o conto de uma mulher que sai do campo por conta do desastre, por exemplo, do desastre de Mariana, né, e de Brumadinho, que aqui influenciam com uma ótima clareza nesse caso. E ali a gente vai ter essa percepção daquilo que ela vai ter, dos desafios que ela vai encontrar na cidade. E na questão do campo, que eu consigo ver mais da Juliana, eu consigo ver mais dessa personalidade dela. Ela vai se permitir até um pouco mais com o terror nesse caso. É uma história de uma pessoa que, porque ela perdeu o pai, ela tem que voltar e assumir as terras que são delas por direito, por conta dessa morte. E aí aqui a gente tem o outro lado da moeda, que é a personagem da Bruna Linsmeyer, que tá ali porque tá com ela, porque elas são um casal, não porque ela tem uma relação direta com aquela terra. Então como que elas duas vão se desenvolver e como que o relacionamento delas vai desabrochar naquele aspecto que era um aspecto diferente da vida em comum delas antes, né? E eu acho interessante aqui também como a gente tem esses espaços, apesar de ser histórias de duas personagens aqui, mas como esses personagens se relacionam com os espaços e contam a história desses espaços, contam a questão desses espaços. Então, por exemplo, no conto da cidade, a Joana vai ser o ponto ali de partida para a gente discutir a questão do trabalho, né, da precarização do trabalho, dessa questão dos aplicativos, que hoje é muito comum em ambientes cosmopolitas, vamos dizer assim. Então, essa presença do digital também muito forte, e ela fazendo esse resgate, tentando trazer um resgate da terra para esse espaço, que é um espaço mais cinza, né, que é um espaço mais corrido, enfim. Até a própria interação dela com o personagem, né, do menininho e tudo mais, que é uma criança já nativa ali da cidade, já nativa digital e tudo mais. E aí, por outro lado, a gente vai ter o campo, né, o ponto do campo, trabalhando mais a questão da ancestralidade, a questão da terra, a questão do folclore, né, tudo que engloba esse ambiente que a gente tá vendo cada vez mais sendo destruído, que é uma coisa que a gente vê aqui também, né? A personagem da Bruna Linsmeyer
bate muito nessa tecla, né? Desse campo, desse lugar que está sendo cada vez mais, tem cada vez mais gosto, cheiro de morte, né? Então, e isso tudo tem muito mérito também através das personagens e das atrizes que interpretam essas personagens. E primeiro, no conto da cidade, a atriz da Joana leva aquilo nas costas, mas tem uma química muito boa com o menininho, então aquilo é muito mais centrado nela, mas quando a gente vai pro campo, a química entre as duas personagens é muito boa, então aqui a gente consegue sentir o pesar do desenvolvimento do relacionamento delas. E aqui, como esses dois contos são muito centrados na emoção dessas três personagens, era muito importante que isso fosse muito bem direcionado, e a direção da Juliana também vai muito bem aqui. Exatamente. E a gente tem, né, principalmente na parte do campo, a gente tem uma questão da sexualidade sendo trabalhada aqui, que é muito interessante e eu acho que muito respeitosa, né? A gente também teve um papo com as atrizes sobre isso, assim, e é muito interessante ver como foi importante algumas coisas para compor essas cenas que são mais, que são, né, tem uma cena de sexo aqui no filme, que são nitidamente cenas de afeto. Tem muitas cenas de afeto esse filme, né? A gente fala aqui do campo, mas a parte da cidade também tem uma relação muito gostosa da personagem com o menininho, mas aqui a gente tá falando de um afeto no sentido amoroso, no sentido carnal. Exatamente. Também, né? E a gente fala de uma sexualidade de corpos livres, de uma sexualidade que não é tão enfeitada, mas ao mesmo tempo é muito, muito plástica, muito bonita, mas não é um bonito que seja irreal, né? Exatamente, e é muito importante também para as atrizes que falaram sobre isso. Exato. E é muito importante para Juliana ter escalado os personagens que ela escalou para realmente colocar ali pessoas que ela dificilmente via representada no cinema brasileiro, enfim. Então aqui todas as escolhas foram muito pormenorizadas, dá para perceber isso, foi feito tudo com muito cuidado. Exato. E eu acho que essa questão de ser plástico, mas não ser irreal, para mim resume um pouco do cinema da Juliana Rojas. Porque é um cinema que fala de algo real, que fala de uma questão social, sempre fala muito, né, de um tema muito social, mas ela consegue transformar isso numa experiência plástica muito interessante de ser assistida, né? É muito a cara da Juliana Rojas aqui, tudo. Os planos são muito bem pensados, a questão do suspense, do terror aqui, sempre conversando muito com o drama pessoal do personagem ou com o drama do local, assim, do que o local também te fala sobre quais são os terrores, quais são as questões nesses ambientes que te fazem se sentir mal de uma certa forma. Eu acho que tem muito aqui nesse filme, né? O uso da luz, o uso do som. Exato. Também, a montagem disso tudo é muito bem construído. Exato. Bom, gostamos muito do filme da Juliana Rojas aqui, ficamos muito felizes que ela levou esse prêmio. É muito legal a gente estar num festival assim internacional e ver um pouco de Brasil e principalmente um pouco de Brasil sendo reconhecido. É isso, né? Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo, deixem um like aqui se vocês gostarem também. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam, a gente tá lançando esse vídeo um pouco antes dele estrear, mas comentem aqui se vocês estão ansiosos para assistir, se vocês são fãs da Juliana Rojas também. Aqui no primeiro comentário fixado tem todas as nossas redes sociais para vocês acompanharem essa cobertura que a gente fez também lá no Instagram, porque tem conteúdo exclusivo para lá, e no Twitter também a gente fez algumas coisas por lá também. E é isso, um grande beijo pra vocês e corta!